Depois de muitas idas e vindas, o prefeito de Santo Antônio de Jesus, Humberto Leite, encaminhou o projeto de criação da Policlínica em Santo Antônio de Jesus em regime de urgência urgentíssima. Foi votado nesta sexta-feira e aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Berdan, o que você acha da provocação que foi feita pelo deputado Rogério Andrade para que esse projeto fosse encaminhado para que a Câmara aprovasse e o município se habilitasse, né, a concorrer para que a Policlínica seja instalada em Santo Antônio de Jesus? Vejo, Dásio, internautas, deixa eu dizer uma coisa para você. Essa política de consórcios públicos, ela já é definida pelo SUS desde a sua criação em 88. A ideia do consórcio público é quando entes, eles se associam sem fins lucrativos. Quando eu falo esses entes, são ou municípios ou estados, sem fins lucrativos, mas com a ideia de prestar serviço e desenvolver ações conjuntas. Essa é a ideia do consórcio público. Sempre ficou no papel, nunca saiu do papel. Ultimamente, isso tem se dinamizado como uma prática social importante. E a ação de governo. O governador Rui Costa pensou em quê? Em criar 28 consórcios públicos, que seriam 28 policlínicas, com 14 especialidades. Essas 28 policlínicas seriam espalhadas ao longo dos territórios da Bahia, sendo que 10 delas já começariam a funcionar até 2016. O custo operacional de uma policlínica dessa por mês é de R$700 mil aproximadamente, dividido entre os membros, entre as prefeituras consorciadas. Observe que isso pode parecer um valor alto, mas você não tem noção de quanto se gasta, por exemplo, só de transporte, levando o paciente todo dia para outros polos. Então, o que é que acontece? Essas policlínicas seriam um investimento do Estado que daria pronta. Esse recurso já está sendo financiado junto ao Banco Internacional e cada policlínica teria o custo de R$12 milhões para o Estado. E os municípios consorciados fariam isso. Para isso é importante que cada município adote como primeiro passo encaminhar para o Legislativo os projetos de lei que autorize a criação desses consórcios. E o segundo passo é a mobilização política, porque quem decide para onde a Policlínica vai não é o governador, não serão os deputados, não são os vereadores e não é nem o prefeito. Mas o prefeito é o principal articulador, porque cabe a ele fazer o quê? Dialogar com os outros, vendendo a imagem de sua cidade. Todo mundo sabe que Santo Antônio de Jesus é uma cidade polo, a logística que mais agrega é a nossa, temos o hospital regional, temos uma UPA que precisa funcionar, temos o curso de medicina e o campus de ciência de saúde da UFRB aqui, mas ninguém vai pensar que tudo isso vai fazer com que a Policlínica venha por gravidade. Então não é porque vamos ser ungidos que todo mundo vai entender que a Policlínica tem que vir para aqui. Não, é um trabalho de convencimento dos outros municípios. O problema é que a gente perdeu tempo. E aí temos outros municípios, como Sapeaçu, por exemplo, com um prefeito experiente, que já se articulou. Para você ter uma ideia, dos 9 municípios da região de Cruz das Almas, 7 já estão articulados e com esses passos adiantados. O prefeito aqui disse que mandou fazer uma pesquisa de terreno, mandou fazer levantamento de preço, mas ele está contando com o passo que vem depois. Eu não posso contar com o passo que vem depois. Eu não posso dizer que vou fazer o gol porque eu quero, eu combinei com o adversário que vou fazer o gol, eu não combinei. Então, o grande problema é que ele só mandou agora para a Câmara, imagine, estamos em janeiro, numa sessão extraordinária, quando esse processo era para ter começado antes. E aí valeu a provocação do deputado. Porque se o deputado Rogério Andrade não fizesse essa provocação, talvez a situação tivesse ainda esquecida. Porque o prefeito acha que não precisa se movimentar, que da sua cadeira, por ser prefeito da cidade como Santo Antônio de Jesus, cairia do céu a Policlínica aqui. E não é assim. Com relação à política em Santo Antônio de Jesus, eu tenho acompanhado os seus debates, o debate de Vossa Excelência, nas redes sociais. Se esperava, e a população de Santo Antônio também
se esperava muito um impacto maior com relação às mudanças que o prefeito prometeu na sua reforma administrativa agora no início do ano. O que você achou dessa reforma feita com a colocação de Dadal efetivando como secretário no trânsito, entre os outros colocados em alguns cargos? A grande questão da administração de Humberto Leite não está, por exemplo, não vai estar em Dadal, não vai estar no ouvidor Léo, Neto, Fama, está na estrutura, na condução. A gente precisa de gestão. O secretário é colocado lá e, tipo assim, se resolva, não é? Me traga resultado. Agora, se você não tem uma política de resultados, se você não estabelece metas, se você não orienta, porque o gestor é aquele que orienta. O município de São Antônio de Jesus está organizado da seguinte forma: um prefeito que fica no gabinete, circulado por um monte de agregados bajuladores que ficam o tempo todo no ouvido dizendo o que ele quer ouvir. E a administração é dividida por dois setores, duas secretarias, uma política e uma outra administrativa. E essas duas secretarias se chocam. E você tem permanentemente um choque, um atrito, onde existe uma responsabilidade administrativa, por um lado, que é impedida de se continuar por conta da ação política, por conta do mandonismo de uma secretaria que se acha a secretaria que emana todo o poder para as outras secretarias. Então, São Antônio de Jesus é a cidade do desmando, porque é casa que muita gente manda e casa que gestor não planeja. Eu torço para que acabe logo esse ano. Para ser sincero a você, cidadão e cidadã, eu torço para que acabe logo esse ano. Sabe por quê? Porque acabando esse ano, vai acabar essa gestão. Porque é inaceitável que um município como o nosso permaneça sendo tão mal governado. Porque não há planejamento algum. Algum. Parece a Torre de Babel. Quando eu falo da Torre de Babel, é exatamente porque é todo mundo falando uma língua diferente. E aí, com línguas diferentes, sem articulação, sem planejamento, está dando no que está aí. Uma cidade que tem perdido espaços, e isso é preocupante porque você não tem noção. Uma gestão equivocada compromete uma geração. O próximo gestor de São Antônio de Jesus, ele tem que ter a preocupação e a habilidade de reconstruir o que perdemos, porque o que está acontecendo agora, nós vamos sentir há algum tempo. Porque parece que tem coisas que são imediatas, então a gente não sente. Mas do ponto de vista da administração pública, os equívocos de agora vão ser sentidos por outras gerações, porque a gente perdeu espaço, a gente perdeu tempo, e a gente não pode continuar fazendo isso. Você fez algumas críticas a alguns assessores que ocupam aqui a assistência na Câmara Municipal de Santo Antônio de Jesus para estar indagando quando o vereador está usando a palavra no pequeno e no grande expediente. Eu queria que você esclarecesse isso melhor à população. O que eu quero dizer é, observem só, um assessor do prefeito ou um cargo de confiança do prefeito, ele tem que zelar pela imagem do prefeito. Porque quando eu vejo um assessor do prefeito, eu estou vendo ele ali. Porque ele é o porta-voz do prefeito, ele fala em nome do prefeito. Então, quando você tem pessoas do cargo de confiança, cargos comissionados ou até assessores diretos, que vêm para a Câmara para virar uma claque, para fazer piada com o vereador, como eu vi aqui hoje, o vereador ia falar, o pessoal ficava ironizando. Isso não é comportamento de cidadão e muito menos não é comportamento de assessor de prefeito. Então, ele tem que se respeitar, ele tem que se colocar, né, como alguém que precise preservar a imagem do prefeito. Porque um assessor meu, ele tem que se comportar de forma tal, porque ele me representa. E eu delego isso a ele. Então a coisa está tão atabalhoada que não tem comando. Então cada um se sente cabo eleitoral. Então os cargos comissionados hoje, as pessoas não se investem da função que lhe é dada, que ele é pago por nós para isso. Ele se veste da condição de cabo eleitoral do prefeito. E aí parte para esse tipo de comportamento que é totalmente
repreensível. É uma pena, mas é o que temos. Vereador, eu lembrei agora que na sua fala você comparou o prefeito a um avestruz que coloca a cabeça no buraco e não enxerga o que está ao seu redor. Mais ou menos isso. Eu gostaria que você colocasse em suas palavras o que você tentou dizer na hora das suas falas. Eu disse que o prefeito coloca a cabeça no buraco e esquece do mundo. Porque o grande problema da gestão, da política em si, é porque a política ela tem um elemento sedutor. Então a política contagia. E o poder mais ainda. A política contagia, mas quando você é vitorioso na política, que você se torna com mandato eletivo, isso lhe proporciona um cabedal impressionante. Então as pessoas acham que são intocáveis. E quando eles não conhecem a realidade, porque são blindados pelos puxa-sacos, aí é pior. É pior. Então só chega notícia boa, porque o cara quer agradar. O cara tem medo de ouvir o grito do chefe, o cara tem medo de que o chefe bata na mesa, de tomar um sermão. Então ele fica vendendo o que não existe, porque ele quer laurear o chefe de boas notícias, de carinho, né, de afagos. E o chefe fica embevecido com isso, achando que está no mundo de mil maravilhas e não conhece a realidade do lugar que ele governa. Então o prefeito precisa tirar essa soberba, né? Precisa se despir dessa vaidade de ser prefeito e botar o pé no chão, a cabeça no lugar e conhecer a cidade para ver se ele ainda tem tempo, nesse 1 ano que falta, de ajustar algumas coisas que ele desajustou. Portal InfoSage. Novo como a cada notícia. Acesse www.infosage.com.br.